o meu evangelho. Eu fiquei me perguntando por que segundo o meu evangelho. Mas na verdade, Paulo nos dá a resposta sobre isso. Porque fica parecendo aqui que é um evangelho de Paulo e outro dos outros apóstolos. Mas na verdade, não é isso, gente. O evangelho de Cristo é só um. Então, Paulo, todo mundo conhece a história de Paulo, por onde ele passou, como ele passou, as privações que ele passou para evangelizar, para levar o evangelho de Cristo aos gentios, a nós, gentios. Houve muitas lutas, apanhou, foi preso, e quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele estava preso. Paulo estava nos últimos dias de sua vida. Paulo sabia que dali ele não escaparia, que dali ele ia ser morto. Né? E então, Paulo ele escreveu essa carta para Timóteo por três motivos. O primeiro motivo de Paulo foi pessoal, foi querer ver o filho espiritual dele que há muito não via. E ele pede para Timóteo que vá visitá-lo antes que ele aconteça o que aconteceu com ele. E o interessante que eu achei aqui é que ele pediu a Timóteo que levasse Marcos. Eu não sei se as pessoas aqui se lembram, mas Marcos é esse Marcos que escreveu o Evangelho de Cristo, e esse Marcos é aquele Marcos que Paulo não quis que ele o acompanhasse, né, na jornada com ele, porque esse Marcos, ele desviou, né? Ele desviou por um tempo, ele desviou do Evangelho, e Paulo não quis mais que ele o acompanhasse. E eu noto que, para a gente entender isso aqui, que nós estamos suscetíveis a falhar, a errar, mas também estamos suscetíveis a nos recompor, a nós nos voltarmos à palavra de Deus, nos voltarmos ao Senhor, e isso foi o que Marcos fez e deu no que deu por sua volta. E nota-se que Paulo, que é homem, ele teve a vontade de ver o Marcos, imagina Jesus Cristo. Isso nos diz que a gente tem que estar sempre vigiando, sempre buscando nos reposicionar. Se a gente saiu, se a gente errou, se a gente achou que está certo, mas não está certo, e não deve continuar nessa rebeldia. Tem que parar, pensar e orar muito, pedir a Deus para retornar ao Evangelho de Cristo. Amém? Quando eu li aqui esse versículo 8, que Paulo fala que é o meu Evangelho, então é o seguinte, eu tive a oportunidade de aprender porque o Paulo disse aqui, porque Paulo falou isso daí, e no livro de Gálatas, no primeiro capítulo do livro de Gálatas, Paulo explica. Paulo, ele costumava defender o Evangelho de Cristo por várias ocasiões, várias cartas, e esse de Gálatas também foi mais uma das defesas que Paulo fez. Só que Paulo fez uma defesa não só do Evangelho de Cristo, mas também do apostolado dele, porque alguns irmãos judeus que se converteram ao cristianismo estavam falando que o apostolado de Paulo era falso. E Paulo escreveu essa carta de Gálatas, e no primeiro versículo Paulo fala que Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou. Então aqui Paulo está dizendo que o apostolado dele não foi dado por Jesus Cristo quando ele estava aqui na terra, quando ele estava junto com os outros apóstolos, que ele ensinou a todos e escolheu aqueles apóstolos, 12 apóstolos.
Paulo está dizendo que o apostolado dele foi dado após a ressurreição de Cristo. Então, após Cristo ser ressuscitado, aqui diz, Jesus chamou para ser apóstolo. Então ele estava reivindicando o poder de apóstolo dele, dado por Jesus Cristo. No versículo, e também diz aqui, nem por homem algum. Eu creio que esse homem algum que ele está falando aí, porque quando Judas traiu Jesus, saiu do apostolado, foi escolhido o segundo apostolado. E esse apostolado foi escolhido pelos homens, que foi Matias, foi escolhido Matias. E Paulo reivindicando esse apostolado dele. E quanto ao evangelho que ele luta, sempre lutou e defende, também nesse livro de Gálatas, essa carta aos Gálatas, né, ele fala, no versículo 1:12, ele fala, porque esse evangelho ele não recebeu de homem algum, nem foi ensinado. Então Paulo fala que o evangelho que ele prega, que ele entrega, não foi nenhum homem, nem que entregou para ele, e ele também não foi ensinado. Foi um evangelho que ele recebeu por revelação de Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo fala o meu evangelho, porque ele disse que aquele evangelho foi próprio para ele, foi revelado por Jesus. Tanto é que Paulo, depois que foi Cristo o chamou para os trabalhos dele em Damasco, Paulo não voltou a Jerusalém. Paulo dali mesmo, ele foi direto para pregar o evangelho aos gentios. Então Paulo só voltou a Jerusalém 3 anos depois mais 13 anos depois que Paulo voltou novamente a Jerusalém, onde esse evangelho de Paulo foi confirmado por Pedro, por João, Pedro e Tiago. E tem mais coisa com relação a isso daí. Eu gostaria que os irmãos quiserem saber mais sobre isso aqui, que faça como eu e muitos irmãos estiveram aqui na terça-feira, estudando esse evangelho. Nós temos hoje um servo de Deus, um homem de Deus, um imitador de Paulo, que além de pastor, ele também se entrega para nos ensinar. Ele se esforça para nos ensinar. E cabe a nós, como servos de Deus, vir buscar esses ensinos. Tem pessoas que às vezes acham que já está sabendo demais. E outros dizem, por que eu vou querer vir aprender mais se eu não vou ensinar para ninguém? Se eu não sou professor, se eu não sei nem falar direito. Ou não sei ler, mas quem não sabe ler tem ouvido para ouvir. Quem não sabe ensinar, no mínimo, ele pode se defender dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então, algum falso profeta está falando para você alguma coisa, você não tem argumento para aquela pessoa, mas você fica muito calado. E você dizendo, poxa, ele está pensando que está me enganando, mas não está. Porque eu conheço o Evangelho de Deus, porque eu estudo o Evangelho de Deus, porque eu tenho um Timóteo que nos ensina. Né? Então, essa é uma mensagem que eu creio que seja muito importante para nós. E Paulo, preocupado com o Evangelho, sempre preocupado com o Evangelho, que é a maior preocupação. A segunda situação de Paulo para escrever essa carta foi os cuidados que ele tinha pela igreja, e a principal era o Evangelho de Cristo. Porque ele, mesmo sabendo que ia morrer, ele estava preocupado se esse Evangelho seria expandido, se ia continuar sendo expandido. E eu creio que Timóteo
fez o seu trabalho, porque senão eu não estaria aqui falando sobre isso e nós gentios não estaríamos aqui. Então, Timóteo continuou e assim foi, e hoje nós temos um pastor que está dando continuidade a esse trabalho. E espero que não seja só o pastor, que mais irmãos dessa igreja se proponham, porque sabe, eu sei que aqui nessa igreja tem mais irmãos, tem mais pessoas que têm condições de ensinar o Evangelho de Deus e que não se atenham, não se segurem, que se liberem das amarras que tiver e venham nos ajudar a ensinar, porque eu estou aqui pronto para aprender mais e mais sobre o Evangelho de Deus. Então Paulo, preocupado com isso, Paulo fez várias recomendações. Eu diria que é uma espécie de roteiro, vamos dizer assim. Como Timóteo deveria seguir. E no capítulo 2, versículo 1, Paulo dá a primeira orientação a Timóteo, que ele fala assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ora, a primeira coisa que temos que fazer é buscar a graça de Deus. Então a graça de Deus é nos dada, mas nós temos que buscar. Já havia pregações sobre isso. Nós temos que estudar, nós temos que orar, nós temos que estar sempre buscando, né, a graça de Deus, porque esse fortifica aqui não é eu estudar hoje e amanhã deixar para lá, aprendi. A gente tem que, isso é contínuo. Esse fortifica que Paulo fala aqui é contínuo. Nós temos sempre que estar estudando o Evangelho de Deus, porque, como eu disse antes, por mais que você saiba, você não sabe nada do Evangelho de Deus. Você tem muito. Você, todos nós temos muito que aprender. No versículo 3, Paulo fala: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo faz uma analogia a quem ensina, quem busca, quem prega o Evangelho de Cristo como um soldado. Como um soldado de Cristo, aquele soldado que quando ele é convocado, ele esquece as coisas do mundo e foca naquilo que é, no caso, o soldado da guerra, mas no caso nosso, o que é de Cristo, que é a palavra de Deus. No versículo seguinte, Paulo fala: ninguém milita, aqui ele já fala isso que eu falei, ninguém milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aqueles que alistou para a guerra. Então, é o que eu falei, o soldado ele esquece a vida mudando, a vida que está aí fora, para agradar a Jesus Cristo, no caso aqui. No versículo 5, Paulo fala: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que Paulo está dizendo aqui é que nós abrimos nossos corações e que estudamos realmente a palavra de Deus e que nós buscamos realmente a palavra da verdade, que não tentamos mudar, modificar nenhum milímetro, nenhuma vírgula da palavra da verdade. No versículo 6 ele fala na analogia do lavrador. O lavrador é aquele que não só que planta, ele ara a terra, ele planta, ele cuida, ele acompanha o desenvolvimento daquela plantação, e aí ele vai ter o direito da colheita. Isso Paulo está dizendo que quem busca a palavra de Deus, quem está sempre constante, continuamente, ele vai ser coroado, ele vai ter a salvação no nome de Jesus. No versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Se vocês, irmãos, que estão me ouvindo, considerar o que Paulo está dizendo aqui, e realmente buscar a palavra do Senhor, buscar intimidade com o Senhor, Ele vai te dar entendimento. A hora que você começar a ler, se você orar, se você medir a Deus, Ele vai te dar entendimento. E se não tiver, venha também às terça-feira para você ter entendimento do que é a palavra de Deus. Lembra-te de que Jesus Cristo, aqui foi o versículo que eu li, e o versículo 9 fala: pelo que sofro,
trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Pode prender Paulo, pode prender você, pode prender quem quiser, mas a palavra do Senhor, ela está solta. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo que ele não pensa só nele, que a maior preocupação dele é não com ele, mas com outros que estão buscando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você se preocupa com o seu irmão, se você quer que o seu irmão se salve, venha ensinar, venha buscar, venha aprender mais, né, para que isso esteja cumprido. Versículo 11, ele fala: a palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Essa é um versículo bastante específico. Então, se nós estamos com Jesus, se nós sofremos com Jesus, se nós morremos com ele, nós teremos a nossa vida com ele. No versículo 12 ele fala: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também eles nos negarão. Está muito claro, está muito específico aqui. Se você está com ele está bem, ele está bem. Se ele não está, ele também não está contigo. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque Jesus, nosso Deus, é fiel. Amém, irmãos? Paulo, ele fez uma profecia no capítulo 3 do livro dessa carta de Timóteo. Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aqui depois, vocês vão ler depois se quiserem, e vocês vão ver as coisas que acontecem aqui com as pessoas, todo tipo de pessoas que tem aqui. Então, por que essa palavra é vida para nós? Porque ela está aqui. Ele fala esses últimos dias, porque Paulo fala em dias, porque assim como nós que acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer momento, Paulo também acreditava que Jesus voltava ainda com ele ainda aqui, né? Então por isso ele fala dias, mas aqui você pode traduzir nos últimos tempos, até a volta de Jesus, né? Se você realmente quer ser um vaso útil na mão do mestre, sigamos essas instruções, amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e convido a irmã